Tudo o que eles parecem fazer é escrever uma carta com palavras muito fortes e depois nunca dar seguimento a essa carta. São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem guerras. Muito obrigado. É muito apreciado. E eu não me importo de fazer este discurso sem um teleprompter, porque o teleprompter não está funcionando. Ainda assim, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. E assim você fala mais com o coração. Só posso dizer que quem está operando este teleprompter está com um grande problema. Olá, senhora primeira-dama. Muito obrigado por estar aqui. E senhora presidente. Senhor secretário-geral, primeira-dama dos Estados Unidos, distintos delegados, embaixadores e líderes mundiais, se passaram 6 anos desde a última vez que estive neste grande salão e me dirigi a um mundo que era próspero e estava em paz no meu primeiro mandato. Desde aquele dia, as armas da guerra destruíram a paz que eu havia construído em 2 continentes. Uma era de calma e estabilidade deu lugar a uma das grandes crises do nosso tempo. E aqui nos Estados Unidos, 4 anos de fraqueza, ilegalidade e radicalismo sob a última administração entregaram nossa nação a uma sucessão de desastres. Há 1 ano, nosso país estava em sérios apuros. Mas hoje, apenas 8 meses após o início do meu governo, somos o país mais promissor do mundo. E não há nenhum outro país sequer chega perto. A América é abençoada com a economia mais forte, as fronteiras mais seguras, o exército mais poderoso, as amizades mais sólidas e o espírito mais forte de qualquer nação sobre a face da terra. Esta é, de fato, a era de ouro da América. Estamos revertendo rapidamente a calamidade econômica que herdamos da administração anterior, incluindo aumentos de preços arrasadores e uma inflação recorde. Uma inflação como nunca tivemos antes. Sob a minha liderança, os custos de energia diminuíram. Os preços da gasolina caíram. Os preços dos alimentos caíram. As taxas de hipoteca caíram. E a inflação foi derrotada. A única coisa que subiu foi o mercado de ações, que acabou de atingir um recorde histórico. Na verdade, bateu recorde 48 vezes. No último curto período de tempo. O crescimento está disparando. A indústria está em plena expansão. O mercado de ações, como eu disse, está indo melhor do que nunca. E todos vocês nesta sala se beneficiam disso, quase todo mundo. E o mais importante, os salários dos trabalhadores estão subindo no ritmo mais rápido em mais de 60 anos, e é disso que se trata, não é? Em 4 anos do presidente Biden, tivemos menos de $1 trilhão em novos investimentos nos Estados Unidos. Em apenas 8 meses, desde que assumi o cargo, já garantimos compromissos e dinheiro já pago de $17 trilhões. Pensem nisso, 4 anos, menos de $1 trilhão. 8 meses, muito mais de 17 trilhões estão sendo investidos nos Estados Unidos e agora está chegando de todas as partes do mundo. Implementamos os maiores cortes de impostos da história americana e os maiores cortes de regulamentação da história americana, tornando este, mais uma vez, o melhor país do mundo para se fazer negócios. E muitas das pessoas nesta sala estão investindo na América, e acabou sendo um investimento extremamente bom durante este período de 8 meses. No meu primeiro mandato, construí a maior economia da história do mundo. Tivemos a melhor economia de todos os tempos da história do mundo e estou fazendo o mesmo, novamente, mas desta vez, na verdade, é muito maior e ainda melhor. Os números superam em muito o meu primeiro mandato, que já havia batido recordes.
Na nossa fronteira sul, repelimos com sucesso uma invasão colossal e nos últimos 4 meses, e são 4 meses seguidos, o número de estrangeiros ilegais admitidos e entrando em nosso país foi 0. É difícil de acreditar, porque se você olhar para apenas um ano atrás, eram milhões e milhões de pessoas entrando de todo o mundo, vindas de prisões, de instituições psiquiátricas, traficantes de drogas. Eles vieram de todas as partes do mundo. Eles simplesmente invadiram nosso país com a política absurda de fronteiras abertas do governo Biden. Nossa mensagem é muito simples. Se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, vai para a cadeia ou será mandado de volta para onde veio, ou talvez até mais longe do que isso. Você sabe o que isso significa. Quero agradecer ao país de El Salvador pelo trabalho bem-sucedido e profissional que fizeram ao receber e prender tantos criminosos que entraram em nosso país. E foi sob a administração anterior que o número se tornou recorde, e todos eles estão sendo retirados. Você não tem escolha, e outros países também não têm escolha porque estão exatamente na mesma situação com a imigração. Isso está destruindo o seu país e você precisa fazer algo a respeito. No cenário mundial, os Estados Unidos voltaram a ser respeitados como nunca antes foram. Se você pensar em 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás ou até 1 ano atrás, éramos motivo de chacota no mundo todo. Na cúpula da OTAN, em junho, praticamente todos os membros da OTAN se comprometeram formalmente a aumentar os gastos com defesa, a meu pedido, de 2% para 5% do PIB, tornando nossa aliança muito mais forte e poderosa do que jamais foi. Em maio, viajei ao Oriente Médio para visitar meus amigos e reconstruir nossas parcerias no Golfo, e acredito que esses valiosos relacionamentos com a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e outros países agora estão mais próximos do que nunca. Minha administração negociou um acordo comercial histórico após o outro, incluindo com o Reino Unido, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Malásia e muitos, muitos outros. Da mesma forma, em um período de apenas 7 meses, encerrei 7 guerras que diziam ser impossíveis de terminar. Diziam que eram impossíveis de acabar. Você nunca vai conseguir resolver isso. Algumas já duravam 31 anos, 2 delas, 31, pense nisso, 31 anos. Um deles tinha 36 anos, um deles tinha 28 anos. Acabei com 7 guerras e, em todos os casos, elas estavam em andamento, com milhares de pessoas mortas. Isso inclui Camboja e Tailândia, Kosovo e Sérvia, Congo e Ruanda, uma guerra cruel e violenta, Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, Armênia e Azerbaijão. Incluía todos eles. Nenhum presidente ou primeiro-ministro, e aliás, nenhum outro país fez algo parecido, e eu fiz isso em apenas 7 meses. Isso nunca aconteceu antes. Nunca houve nada parecido. Muito honrado por ter feito isso. É uma pena que eu tenha tido que fazer essas coisas em vez das Nações Unidas fazê-las, e infelizmente, em todos os casos, as Nações Unidas nem sequer tentaram ajudar em nenhum deles. Eu encerrei 7 guerras, lidei com os líderes de cada um desses países e nunca sequer recebi um telefonema das Nações Unidas oferecendo ajuda. Na finalização do acordo, tudo o que recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que, na subida, parou bem no meio. Se a primeira-dama não estivesse em ótima forma, ela teria caído, mas ela está em ótima forma. Nós dois estamos em boa forma. Nós dois ficamos de pé. E depois um teleprompter que não funcionava. Essas são as 2 coisas que recebi das Nações Unidas. Uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Muito obrigado. E a propósito, agora está funcionando. Acabou de ligar. Obrigado. Acho que deveria fazer do outro jeito. É mais fácil. Muito obrigado. Na época não pensei nisso porque estava ocupado demais, trabalhando para salvar milhões de vidas, ou seja, salvando e impedindo essas guerras. Mas depois percebi que as Nações Unidas não estavam lá por nós. Eles não estavam lá
Pensei nisso de verdade só depois, não durante essas negociações que não foram fáceis. Sendo assim, qual é o propósito das Nações Unidas? A ONU tem um potencial enorme. Sempre disse isso. Ela tem um potencial enorme, mas na maior parte do tempo nem chega perto de cumprir esse potencial. Pelo menos por enquanto, tudo o que eles parecem fazer é escrever uma carta com palavras muito fortes e depois nunca dar seguimento a essa carta. São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem guerras. A única coisa que resolve guerra e guerras é ação. Agora, depois de acabar com todas essas guerras e também de negociar anteriormente os acordos de Abraão, que é algo muito importante pelo qual nosso país não recebeu nenhum crédito, nunca recebe crédito, todos dizem que eu deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz por cada uma dessas conquistas, mas para mim, o verdadeiro prêmio serão os filhos e filhas que poderão crescer com suas mães e pais, porque milhões de pessoas não estão mais sendo mortas em guerras intermináveis e sem glória. O que me importa não é ganhar prêmios, é salvar vidas. Salvamos milhões e milhões de vidas com as 7 guerras e temos outras em que estamos trabalhando e vocês sabem disso. Muitos anos atrás, um desenvolvedor imobiliário de muito sucesso em Nova York, conhecido como Donald J. Trump, eu fiz uma proposta para a renovação e reconstrução deste próprio complexo das Nações Unidas. Eu me lembro disso muito bem. Na época, eu disse que faria tudo por 500 milhões de dólares, reconstruindo tudo. Ficaria lindo. Eu costumava dizer, vou dar a vocês pisos de mármore. Eles vão dar a vocês terrazzo. Vou dar a vocês o melhor de tudo. Você vai ter paredes de mogno. Eles vão te dar plástico. Mas eles decidiram seguir por outro caminho que era muito mais caro na época e que, na verdade, resultou em um produto muito inferior. E eu percebi que eles não sabiam o que estavam fazendo quando se tratava de construção e que os conceitos de construção deles estavam totalmente errados e o produto que eles estavam propondo construir era tão ruim e tão caro. Isso ia custar uma fortuna para eles. E eu disse, e espere até ver os estouros de orçamento. Bem, eu acabei tendo razão. Eles tiveram enormes estouros de orçamento e gastaram entre 2 e 4 bilhões de dólares no prédio e nem sequer conseguiram os pisos de mármore que eu havia prometido a eles. Se você anda sobre terrazzo, você percebe isso? No que me diz respeito, sinceramente, olhando para o prédio e ficando preso na escada rolante, eles ainda não terminaram o trabalho. Eles ainda não terminaram. Isso foi há anos. O projeto era tão corrupto que o Congresso chegou a me pedir para testemunhar diante deles sobre o enorme desperdício de dinheiro, porque acabou ficando claro que eles não faziam ideia do que era, mas sabiam que estava entre 2 e 4 bilhões de dólares em vez de 500 milhões com garantia. Mas eles não faziam ideia, e eu disse que custou muito mais do que 5 bilhões de dólares. Infelizmente, muitas coisas nas Nações Unidas estão acontecendo exatamente assim, mas em uma escala ainda muito maior, muito maior, o que é muito triste de ver. Se a ONU conseguirá desempenhar um papel produtivo, vim aqui hoje para oferecer a mão da liderança e amizade americana a qualquer nação nesta Assembleia que esteja disposta a se juntar a nós na construção de um mundo mais seguro e próspero. E será um mundo com o qual ficaremos muito mais felizes. Um futuro dramaticamente melhor está ao nosso alcance. Mas para chegarmos lá, precisamos rejeitar as abordagens fracassadas do passado e trabalhar juntos para enfrentar algumas das maiores ameaças da história. Não existe perigo mais sério para o nosso planeta hoje do que as armas mais poderosas e destrutivas já criadas pelo homem, das quais os Estados Unidos, como vocês sabem, possuem muitas. Assim como fiz no meu primeiro mandato, tornei o combate a essas ameaças uma das principais prioridades, começando pela nação do Irã. Minha posição é muito simples. O maior patrocinador mundial do terrorismo nunca pode ser autorizado a possuir a arma mais perigosa. É por isso que, pouco depois de assumir o cargo, enviei ao chamado líder supremo uma carta com uma oferta generosa. Ofereci um compromisso de cooperação total em troca de uma suspensão do programa nuclear do Irã. A resposta do regime foi continuar com suas constantes ameaças aos vizinhos e aos interesses dos Emirates em toda a região,
além de alguns grandes países que estão bem próximos. Hoje, muitos dos antigos comandantes militares do Irã, na verdade posso dizer quase todos eles, já não estão mais entre nós. Eles estão mortos. E há 3 meses, na Operação Martelo da Meia-Noite, 7 bombardeiros B-2 americanos lançaram 14 bombas de 30 mil libras cada sobre a principal instalação nuclear do Irã, obliterando totalmente tudo. Nenhum outro país no mundo poderia ter feito o que fizemos. Nenhum outro país tem o equipamento para fazer o que fizemos. Temos as melhores armas do mundo. Odiamos usá-las. Mas fizemos algo que por 22 anos as pessoas queriam fazer. Com a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã destruída, imediatamente intermediei o fim da chamada Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã, com ambos os lados concordando em não lutar mais. Como todos sabem, também tenho estado profundamente envolvido na busca por um cessar-fogo em Gaza. Temos que resolver isso, temos que resolver. Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente ofertas razoáveis para fazer a paz. Não podemos esquecer o dia 7 de outubro, não é mesmo? Agora, como se quisessem incentivar a continuação do conflito, alguns membros deste órgão estão buscando reconhecer unilateralmente um Estado palestino. As recompensas seriam grandes demais para os terroristas do Hamas por suas atrocidades. Isso seria uma recompensa por essas atrocidades horríveis, incluindo o dia 7 de outubro, mesmo enquanto eles se recusam a libertar os reféns ou aceitar um cessar-fogo. Em vez de dar ao Hamas e dar tanto, porque eles já tomaram tanto, isso poderia ter sido resolvido há muito tempo, mas em vez de ceder às exigências de resgate do Hamas, aqueles que querem a paz deveriam estar unidos com uma só mensagem: libertem os reféns agora. Apenas libertem os reféns agora. Obrigado. Precisamos nos unir e nós vamos nos unir. Vamos conseguir. Temos que parar a guerra em Gaza imediatamente. Temos que parar com isso. Temos que fazer isso. Temos que negociar a paz imediatamente. Temos que resgatar os reféns. Queremos todos os 20 de volta. Não queremos 2 e 4. Como vocês sabem, eu consegui, junto com Steve Witkoff e outros que nos ajudaram, Marco Rubio, nós conseguimos recuperar a maioria deles. Estávamos envolvidos em todos eles. Mas eu sempre disse que os últimos 20 seriam os mais difíceis, e foi exatamente isso que aconteceu. Temos que trazê-los de volta agora. Não queremos receber 2, depois outros 2, depois 1 e depois 3. Tenha esse processo? Não, nós queremos todos eles de volta e queremos os 38 corpos de volta também. Esses pais vieram até mim e eles querem seus filhos de volta e querem muito rápido e com muita urgência. Como se estivessem vivos, eles os querem de volta. Eles os querem tanto quanto se seus filhos ou filhas estivessem vivos. Também tenho trabalhado incansavelmente para parar a matança na Ucrânia. Achei que, das 7 guerras que parei, essa seria a mais fácil por causa do meu relacionamento com o presidente Putin, que sempre foi bom. Achei que essa seria a mais fácil, mas você sabe, em uma guerra nunca se sabe o que vai acontecer. Sempre há muitas surpresas, tanto boas quanto ruins. Todos achavam que a Rússia venceria essa guerra em 3 dias, mas não foi assim que aconteceu. Era para ser apenas uma pequena escaramuça rápida. Isso não está fazendo a Rússia parecer bem, está fazendo com que pareçam mal. Não importa o que aconteça daqui para frente. Isso era algo que deveria ter levado apenas alguns dias, certamente menos de uma semana. E eles estão lutando há 3 anos e meio e matando de 5 a 7 mil jovens soldados, na maioria das vezes, principalmente soldados de ambos os lados, toda semana, de 5 a 7 mil jovens mortos. E alguns em cidades em números bem menores, onde foguetes são lançados, onde drones são lançados. Essa guerra nunca teria começado se eu fosse presidente. Essa foi uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Isso mostra o que é liderança, o que uma má liderança pode fazer a um país. Veja o que aconteceu com os Estados Unidos e veja onde estamos agora em tão pouco tempo. A única questão agora é quantas vidas mais serão perdidas desnecessariamente dos 2 lados.
China e Índia são os principais financiadores da guerra em andamento ao continuarem comprando petróleo russo. Mas de forma indesculpável, nem mesmo os países da OTAN cortaram muita energia e produtos energéticos russos, o que, como vocês sabem, descobri há 2 semanas e não fiquei nada feliz. Pense nisso. Eles estão financiando a guerra contra eles mesmos. Quem diabos já ouviu falar de algo assim? Caso a Rússia não esteja pronta para fazer um acordo para acabar com a guerra, então os Estados Unidos estão totalmente preparados para impor uma rodada muito forte de tarifas poderosas que, acredito, acabaria com o derramamento de sangue muito rapidamente. Mas para que essas tarifas sejam eficazes, as nações europeias, todos vocês que estão reunidos aqui agora teriam que se juntar a nós adotando exatamente as mesmas medidas. Quero dizer, vocês estão muito mais próximos disso. Temos um oceano entre nós, vocês estão bem aí e a Europa precisa agir. Eles não podem continuar fazendo o que estão fazendo, comprando petróleo e gás da Rússia enquanto lutam contra a Rússia. Isso é constrangedor para eles e foi muito constrangedor para eles quando eu descobri, posso garantir isso. Eles precisam cessar imediatamente todas as compras de energia da Rússia. Caso contrário, todos nós estaremos perdendo muito tempo. Então estou pronto para discutir isso. Vamos discutir isso hoje com as nações europeias, todas reunidas aqui. Tenho certeza de que eles estão empolgados em me ouvir falar sobre isso, mas é assim que as coisas são. Gosto de falar o que penso e dizer a verdade enquanto buscamos reduzir a ameaça de armas perigosas hoje. Também estou conclamando todas as nações a se unirem a nós para acabar de uma vez por todas com o desenvolvimento de armas biológicas, que são terríveis, e as nucleares são ainda piores, e incluímos as nucleares nisso. Queremos que haja uma cessação do desenvolvimento de armas nucleares. Nós sabemos, e eu sei, e eu vejo isso o tempo todo. Senhor, gostaria de ver. E eu vejo armas tão poderosas que simplesmente não podemos jamais usá-las. Se algum dia as usarmos, o mundo literalmente pode chegar ao fim. Não haveria Nações Unidas para se falar, não haveria nada. Há apenas alguns anos, experimentos irresponsáveis no exterior nos trouxeram uma pandemia global devastadora. E mesmo após essa catástrofe mundial, muitos países continuam realizando pesquisas extremamente arriscadas com armas biológicas e patógenos artificiais. Isso é incrivelmente perigoso. Para evitar desastres potenciais, anuncio hoje que minha administração liderará um esforço internacional para fazer cumprir a Convenção de Armas Biológicas, que irá se reunir com os principais líderes mundiais, pioneirando um sistema de verificação por IA em que todos possam confiar. Espero que a ONU possa desempenhar um papel construtivo, e isso também irá ser um dos primeiros projetos sob a IA. Vamos ver o quão boa ela é, porque muitas pessoas estão dizendo que pode ser uma das maiores coisas de todos os tempos, mas também pode ser perigosa. No entanto, pode ser usada de forma extraordinária e para um grande bem, e isso seria um exemplo disso. Não só a ONU não está resolvendo os problemas que deveria, como muitas vezes está, na verdade, criando novos problemas para termos que resolver. O melhor exemplo é a questão política número 1 do nosso tempo, a crise da migração descontrolada. Está descontrolada. Seus países estão sendo arruinados. As Nações Unidas estão financiando um ataque aos países ocidentais e suas fronteiras. Em 2024, a ONU destinou 372 milhões de dólares em assistência financeira para apoiar cerca de 624 mil migrantes em sua jornada para os Estados Unidos. Pense nisso. A ONU está apoiando pessoas que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos e depois nós temos que tirá-las de lá. A ONU também forneceu comida, abrigo, transporte e cartões de débito para estrangeiros ilegais. Você acredita nisso? A caminho de infiltrar nossa fronteira sul? Milhões de pessoas atravessaram aquela fronteira sul apenas no ano passado. Milhões e milhões de pessoas estavam entrando, 25 milhões ao todo, durante os 4 anos do incompetente governo Biden. E agora nós paramos isso, totalmente parado. Na verdade, eles nem estão mais vindo porque sabem que não conseguem passar.
Mas o que aconteceu é totalmente inaceitável. A ONU deveria impedir invasões, não criá-las e nem financiá-las. Nos Estados Unidos, rejeitamos a ideia de que grandes levas de pessoas de terras estrangeiras possam ser permitidas a viajar meio mundo, pisotear nossas fronteiras, violar nossa soberania, causar crimes sem controle e esgotar nossa rede de proteção social. Reafirmamos que a América pertence ao povo americano e incentivo todos os países a também tomarem uma posição em defesa de seus cidadãos. Vocês precisam fazer isso porque eu vejo. Não vou citar nomes. Eu vejo isso e poderia expor cada um deles. Vocês estão destruindo seus países. Eles estão sendo destruídos. A Europa está com sérios problemas. Eles foram invadidos por uma força de imigrantes ilegais como nunca se viu antes. Imigrantes ilegais estão invadindo a Europa. Ninguém jamais e ninguém está fazendo nada para mudar isso, para tirá-los de lá. Isso não é sustentável. E porque escolhem ser politicamente corretos, simplesmente não fazem absolutamente nada a respeito. E tenho que dizer, olho para Londres, onde vocês têm um prefeito terrível, terrível, terrível prefeito. E a cidade mudou tanto, mudou tanto. Agora querem adotar a lei Sharia. Mas vocês estão em outro país, vocês não podem fazer isso. Tanto a imigração quanto essas ideias suicidas sobre energia serão a ruína da Europa Ocidental se algo não for feito imediatamente. Isso não pode ser sustentado. O que torna o mundo tão bonito é que cada país é único. Mas para que continue assim, toda nação soberana deve ter o direito de controlar suas próprias fronteiras. Vocês têm o direito de controlar suas fronteiras. Como fazemos agora, e para limitar a quantidade de imigrantes entrando em seus países, pagos pelo povo daquela nação que estava lá e que construiu aquela nação naquele momento. Eles colocaram seu sangue, suor, lágrimas e dinheiro naquele país e agora estão sendo arruinados. Nações orgulhosas devem ter o direito de proteger suas comunidades e evitar que suas sociedades sejam sobrecarregadas por pessoas que nunca viram antes, com costumes, religiões e tudo diferente. Onde imigrantes violaram leis, fizeram pedidos de asilo falsos ou reivindicaram status de refugiado por motivos ilegítimos, eles devem, em muitos casos, ser imediatamente enviados de volta para casa. E embora sempre tenhamos um grande coração para lugares e pessoas que estão passando por dificuldades e sejamos verdadeiramente compassivos, respostas serão dadas. Precisamos resolver o problema e temos que resolvê-lo nos países deles, não criar novos problemas em nossos próprios países. E somos muito prestativos para muitos países que simplesmente não conseguem mais enviar seu povo. Eles costumavam enviá-los para nós em caravanas de 25 mil, 30 mil pessoas cada. Essas enormes caravanas de pessoas entrando em nosso país totalmente sem controle e sem verificação. Mas isso não acontece mais. De acordo com o Conselho da Europa, em 2024, quase 50% dos detentos nas prisões alemãs eram estrangeiros ou migrantes. Na Áustria, o número era de 53% das pessoas nas prisões vindas de lugares que não eram de onde elas estão agora. Na Grécia, o número era de 54%. E na Suíça, na bela Suíça, 72% das pessoas nas prisões são de fora da Suíça. Quando suas prisões estão cheias de chamados solicitantes de asilo que retribuíram a bondade, e foi isso que eles fizeram, retribuíram a bondade com crime, é hora de acabar com o experimento fracassado das fronteiras abertas. Você tem que acabar com isso agora. Vamos ver, eu posso te dizer, eu sou muito bom nessas coisas. Seus países estão indo para o inferno. Na América, tomamos medidas ousadas para encerrar rapidamente a migração descontrolada. Assim que começamos a deter e deportar todos que cruzavam a fronteira e a remover estrangeiros ilegais dos Estados Unidos, eles simplesmente pararam de vir. Eles não estão mais vindo. Estamos recebendo muito crédito, mas eles não estão mais vindo. Este foi um ato humanitário para todos os envolvidos, porque nas viagens de ida, milhares de pessoas morriam por semana. Mulheres estavam sendo estupradas. Ninguém nunca viu nada parecido. Estuprada, horrivelmente espancada, estuprada. Na viagem para cima, na jornada para cima, foi uma longa caminhada.
Foi uma jornada longa e árdua, de fato. E também foi uma vitória histórica contra o tráfico de pessoas. Por toda a região, o que fizemos foi uma vitória e salvamos tantas vidas de pessoas que não conseguiriam fazer a jornada. Essa jornada estava carregada de morte, carregada de morte. Corpos mortos por todo o caminho, por todas as estradas das selvas para subir. Eles atravessam selvas, passam por áreas tão quentes que não se consegue respirar. Eles morriam sufocados em áreas tão quentes que não se podia respirar. Corpos mortos por toda parte. Ao não virem, estamos salvando um número tremendo de vidas. Meu pessoal fez um trabalho fantástico no que fizeram e o público americano concorda com isso. Quero dizer, fiquei muito orgulhoso de ver esta manhã que tive os maiores índices de aprovação que já tive. Parte disso é por causa do que fizemos na fronteira. Acho que a outra parte é pelo que fizemos na economia. As políticas de Joe Biden deram poder a gangues assassinas, contrabandistas de pessoas, traficantes de crianças, cartéis de drogas e prisioneiros de todo o mundo. A administração anterior também perdeu quase 300 mil crianças. Pense nisso. Eles perderam mais de 300 mil crianças pequenas, que foram traficadas para os Estados Unidos sob o governo Biden, muitas das quais foram estupradas, exploradas, abusadas e vendidas. Ninguém fala sobre isso. A mídia falsa não escreve sobre isso. Com muitos outros crianças pequenas que estão desaparecidas ou mortas. E nós encontramos muitas dessas crianças e estamos mandando elas de volta. E temos mandado elas de volta para seus pais. Eles disseram, ninguém sabe quem elas são. Eles perguntaram, de onde você vem? E nos dão um país para descobrirmos e resolvermos. E vamos levá-los de volta para suas casas. A mãe e o pai correm até a porta com lágrimas nos olhos. Eles não conseguem acreditar que estão vendo seu filho ou filha, seu pequeno filho ou filha novamente. Já fizemos isso com quase 30 mil deles até agora. Qualquer sistema que resulte no tráfico em massa de crianças é inerentemente maligno. No entanto, é exatamente isso que a agenda globalista de migração fez e é sobre isso que ela se trata. Na América, esses dias, como vocês sabem, acabaram. A administração Trump está trabalhando e continuamos trabalhando para rastrear os vilões que estão causando esse problema. E também, como eu disse, para recuperar os 30 mil que já devolvemos. Agora acho que vamos ter outro. Vamos encontrar muitos. Você não vai encontrar todos eles. Mais de 300 mil. Eles estão perdidos ou estão mortos. Eles estão perdidos ou estão mortos por causa dos animais que fizeram isso. Para proteger nossos cidadãos, também designei vários cartéis de drogas selvagens como sendo tão... Você vê isso e vê acontecendo bem diante dos seus olhos. Vamos colocar desta forma. As pessoas não gostam mais de transportar grandes cargas de drogas em barcos. Não há muitos barcos viajando pelos mares próximos à Venezuela. Eles tendem a não querer viajar muito rápido mais. E nós praticamente paramos a entrada de drogas no nosso país pelo mar. Nós as chamamos de drogas aquáticas. Elas matam centenas de milhares de pessoas. Também designei vários cartéis de drogas selvagens como organizações terroristas estrangeiras, junto com 2 gangues transnacionais sanguinárias, provavelmente as piores gangues do mundo, MS-13 e Tren de Aragua. O Tren de Aragua é da Venezuela, aliás. Essas organizações torturam, mutilam, esquartejam e matam impunemente. Eles são inimigos de toda a humanidade e, por essa razão, começamos recentemente a usar o poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir terroristas venezuelanos e redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro. Para cada bandido terrorista que contrabandeia drogas venenosas para os Estados Unidos da América, por favor, estejam avisados de que nós os destruiremos. É isso que estamos fazendo. Não temos escolha, não podemos deixar isso acontecer. Eles estão destruindo. Acredito que perdemos 300 mil pessoas no ano passado para as drogas. 300 mil fentanil e outras drogas. Cada barco que afundamos transporta drogas que matariam mais de 25 mil americanos. Não deixaremos que isso aconteça. Energia é outra área em que os Estados Unidos estão prosperando como nunca antes.
Estamos nos livrando das energias renováveis falsamente chamadas. A propósito, elas são uma piada. Eles não funcionam. Eles são muito caros. Eles não são fortes o suficiente para alimentar as plantas que você precisa para tornar seu país grande. O vento não sopra. Aquelas grandes turbinas eólicas são tão patéticas e tão ruins, tão caras para operar. E elas precisam ser reconstruídas o tempo todo e começam a enferrujar e apodrecer. A energia mais cara já concebida e, na verdade, com energia, você deveria ganhar dinheiro, não perder dinheiro. Você perde dinheiro, os governos têm que subsidiar. Você não pode instalá-las sem subsídios massivos. E a maioria delas foi construída na China, e eu dou muito crédito à China. Eles as constroem, mas eles têm pouquíssimas fazendas eólicas. Então, por que eles as constroem e as enviam para todo o mundo, mas quase não as utilizam? Sabe o que eles usam? Carvão. Eles usam gás. Eles usam quase qualquer coisa, mas não gostam de energia eólica. Mas eles com certeza gostam de vender turbinas eólicas. A Europa, por outro lado, ainda tem um longo caminho a percorrer, com muitos países à beira da destruição. Por causa da agenda de energia verde, e eu dou muito crédito à Alemanha. A Alemanha estava sendo conduzida por um caminho muito ruim, tanto na questão da imigração, aliás, quanto na de energia. Eles estavam indo para o lado verde e estavam indo à falência. E a nova liderança, uma nova liderança assumiu e eles voltaram ao que eram antes, com combustíveis fósseis e com energia nuclear, o que é bom. Agora é seguro e você pode fazer isso da maneira correta. Mas eles voltaram ao que eram antes e abriram várias usinas diferentes, usinas de energia, usinas de produção de energia, e estão indo bem. Eu dou muito crédito à Alemanha por isso. Eles disseram que o que está acontecendo é um desastre. Eles estavam indo totalmente para o verde é totalmente falido. É isso que isso representa e não é politicamente correto. Serei muito criticado por dizer isso, mas estou aqui para dizer a verdade. Eu não me importo, isso não faz diferença para mim. Estou em Nova York, estou me sentindo muito mais seguro. O crime, estamos reduzindo o crime. E a propósito, falando em crime, Washington DC era a capital do crime da América, agora é uma cidade totalmente, depois de 12 dias, é uma cidade totalmente segura. Todo mundo está saindo para jantar, estão indo a restaurantes, sua esposa pode andar no meio da rua com ou sem você, nada vai acontecer. Meu pessoal fez um trabalho fantástico e sim, eu chamei a Guarda Nacional e a Guarda Nacional resolveu o problema e eles não foram politicamente corretos, mas resolveram o problema. Tiramos 1.700 criminosos reincidentes, mandamos eles de volta para onde vieram, para os países de onde vieram, ou os colocamos na prisão. Washington DC agora é uma cidade totalmente segura de novo e eu convido você a vir. Na verdade, vamos jantar juntos em um restaurante local e poderemos ir a pé, não precisamos ir em um veículo blindado. Vamos caminhar direto até lá a partir da Casa Branca. Eles abriram mão de sua vantagem poderosa, muitos dos países de que estamos falando, em petróleo e gás, como basicamente fechar o grande petróleo do Mar do Norte. O Mar do Norte eu conheço tão bem. Aberdeen era a capital do petróleo da Europa, e há uma quantidade enorme de petróleo que ainda não foi encontrada no Mar do Norte, uma quantidade enorme de petróleo. E eu estava com o primeiro-ministro, que respeito e gosto muito, e eu disse: você está sentado sobre o maior ativo. Eles basicamente fecharam isso ao tornar a taxação tão alta que nenhum desenvolvedor, nenhuma empresa de petróleo pode ir para lá. Eles ainda têm uma quantidade enorme de petróleo e, mais importante ainda, tem uma quantidade enorme de petróleo que nem sequer foi descoberta e que é ativo extraordinário para o Reino Unido. E espero que o primeiro-ministro esteja ouvindo, porque eu disse isso a ele 3 dias seguidos, era só o que ele ouvia, petróleo do Mar do Norte, porque eu quero vê-los prosperar. Quero parar de vê-los destruindo aquela linda paisagem rural escocesa e inglesa, com moinhos de vento e enormes painéis solares de 7 milhas por 7 milhas, destruindo terras agrícolas. Mas não vamos deixar isso acontecer na América. Em 1982, o diretor executivo do Programa Ambiental das Nações Unidas previu que até o ano 2000 as mudanças climáticas causariam uma catástrofe. Ele disse que seria irreversível como qualquer holocausto nuclear. Foi o que disseram nas Nações Unidas. O que aconteceu?
Aqui estamos nós. Outro representante da ONU afirmou em 1989 que em uma década nações inteiras poderiam ser apagadas do mapa pelo aquecimento global. Não está acontecendo. Você sabe, antes era o resfriamento global. Se você olhar para trás, anos atrás, nas décadas de 1920 e 1930, eles diziam: o resfriamento global vai destruir o mundo. Precisamos fazer alguma coisa. Depois disseram que o aquecimento global vai destruir o mundo. Mas aí começou a esfriar, então agora eles simplesmente chamam de mudança climática, porque assim não tem como errar. É mudança climática, porque se subir ou descer, seja lá o que acontecer, é mudança climática. É o maior golpe já aplicado ao mundo, na minha opinião. Mudança climática, não importa o que aconteça, você está envolvido nisso. Não existe mais aquecimento global, não existe mais resfriamento global. Todas essas previsões feitas pelas Nações Unidas e por muitos outros, muitas vezes por motivos ruins, estavam erradas. Foram feitas por pessoas estúpidas que custaram fortunas aos seus países e não deram a esses mesmos países nenhuma chance de sucesso. Se você não se livrar desse golpe verde, seu país vai fracassar. E eu sou muito bom em prever as coisas, sabia? Coisas, sabe? Eles realmente disseram durante a campanha que tinham um boné, o boné mais vendido. Trump estava certo sobre tudo, e não digo isso de forma arrogante, mas é verdade. Eu estive certo sobre tudo. E estou dizendo a você que se não se livrar do golpe da energia verde, seu país vai fracassar. E se você não parar pessoas que você nunca viu antes, com quem não tem nada em comum, seu país vai fracassar. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, mas me preocupo com a Europa. Eu amo a Europa. Eu amo o povo da Europa. E odeio ver isso sendo devastado pela energia e pela imigração. Esse monstro de duas cabeças destrói tudo por onde passa, e eles não podem mais permitir que isso aconteça. Vocês estão fazendo isso porque querem ser gentis, querem ser politicamente corretos e estão destruindo seu patrimônio. Eles precisam assumir o controle de forma forte e imediata do desastre imigratório sem precedentes e da catástrofe energética falsa. Antes que seja tarde demais, a pegada de carbono é uma farsa inventada por pessoas com más intenções e elas estão seguindo por um caminho de destruição total. Você sabe que a pegada de carbono foi um grande assunto há alguns anos. Eu me lembro de ouvir falar sobre a pegada de carbono e então o presidente Obama embarcava no Air Force One, um enorme Boeing 747, e não era um novo. Era um antigo, com motores velhos que despejam tudo na atmosfera. Ele falava sobre a pegada de carbono, precisamos fazer algo. Depois ele entrava e voava de Washington até o Havaí para jogar uma partida de golfe. E então ele voltava para aquele avião grande e bonito, voava de volta e falava novamente sobre o aquecimento global e a pegada de carbono. É um golpe. A um custo e despesa extremos, a Europa reduziu sua própria pegada de carbono em 37%. Pense nisso. Parabéns, Europa. Ótimo trabalho. Vocês perderam muitos empregos, muitas fábricas fecharam, mas reduziram a pegada de carbono em 37%. No entanto, todo esse sacrifício e muito mais foi totalmente anulado, e ainda mais por um aumento global de 54%. Grande parte disso vem da China e de outros países ao redor da China que estão prosperando e que agora produzem mais dióxido de carbono do que todas as outras nações desenvolvidas do mundo. Então, todos esses países estão se esforçando tanto com a pegada de carbono, o que é uma bobagem, aliás. É uma bobagem. Sabe, é interessante. Nos Estados Unidos ainda temos ambientalistas radicalizados. E eles querem que as fábricas parem, tudo deve parar, nada de mais vacas. Não queremos mais vacas. Acho que eles querem matar todas as vacas. Eles querem fazer coisas que são simplesmente inacreditáveis. E vocês também têm isso. Mas, sabe, nós temos uma fronteira forte e temos um formato. E esse formato não vai simplesmente para cima. Esse formato é amorfo quando se trata da atmosfera.
E se tivéssemos o ar mais limpo, e eu acho que temos um ar muito limpo, temos o ar mais limpo que tivemos em muitos anos. Mas o problema é que outros países, como a China, que tem um ar um pouco pesado, ele sopra. E não importa o que você faça aqui embaixo, o ar aqui em cima tende a ficar muito sujo, porque vem de outros países onde o ar não é tão limpo. E os ambientalistas se recusam a reconhecer isso. A mesma coisa com o lixo. Na Ásia, eles jogam grande parte do lixo diretamente no oceano. E ao longo de uma jornada de 1 ou 2 semanas, ele flui. Logo depois de Los Angeles, você já viu quantidades enormes de lixo, quase demais para fazer qualquer coisa a respeito, passando por Los Angeles, passando por São Francisco. E então alguém acabava tendo problemas porque deixou cair um cigarro na praia. Tudo isso é uma loucura. O principal efeito dessas políticas brutais de energia verde não tem sido ajudar o meio ambiente, mas sim redistribuir a manufatura e a atividade industrial dos países desenvolvidos que seguem as regras insanas impostas para países poluidores que quebram as regras e estão lucrando muito com isso. Eles estão ganhando uma fortuna. As contas de eletricidade na Europa agora estão de 4 a 5 vezes mais caras do que na China e de 2 a 3 vezes mais altas do que nos Estados Unidos. E nossas contas estão caindo muito, você provavelmente vê que nossos preços de gasolina estão caindo muito. Sabe, nós temos uma expressão, drill, é comum ver um carro. Custos elétricos, aproximadamente 300 mortes relacionadas ao calor, e o mesmo acontece com o clima, mas a maioria dos Estados Unidos conseguiu. É por isso que nos Estados Unidos eu me retirei do falso Acordo Climático de Paris, onde, aliás, os Estados Unidos estavam pagando muito mais do que todos os países. Outros não estavam pagando, a China não teve que pagar até 2030. A Rússia recebeu um padrão antigo e fácil de cumprir, um padrão de 1990. Mas para os Estados Unidos era para pagar tipo $1 trilhão. E aí eu disse, isso é outro golpe. O fato é que os Estados Unidos foram explorados pelo mundo durante muitos e muitos anos, mas isso não acontece mais, como você provavelmente percebeu. Eu liberei uma produção massiva de energia e assinei ordens executivas históricas para buscar petróleo. Mas não precisamos procurar muito porque temos mais petróleo do que qualquer nação, em qualquer lugar, petróleo e gás no mundo. E adicionar o carvão, nós temos mais do que qualquer outra nação no mundo. Carvão limpo, eu chamo de carvão limpo e bonito. Hoje você pode fazer coisas com carvão que não poderia há 10, 15 anos. Tem uma pequena ordem permanente na Casa Branca. Nunca use a palavra carvão, só use as palavras carvão limpo e bonito. Soa muito melhor, não soa? Mas estamos prontos para fornecer a qualquer país suprimentos de energia abundantes e acessíveis, se você precisar, como a maioria de vocês precisa. Estamos orgulhosamente exportando energia para todo o mundo. Agora somos o maior exportador. Nos Estados Unidos, queremos comércio e trocas comerciais robustas com todas as nações, com todos. Queremos ajudar as nações. Vamos ajudar as nações, mas também deve ser justo e recíproco. O desafio com o comércio é muito parecido com o do clima. Os países que seguiram as regras e todas as suas fábricas foram saqueadas. É realmente triste de ver. Eles foram destruídos. Eles foram destruídos por países que quebraram as regras. É por isso que os Estados Unidos estão agora aplicando tarifas a outros países. E assim como essas tarifas foram por muitos anos aplicadas a nós, aplicadas de forma descontrolada, nós usamos tarifas como um mecanismo de defesa durante o governo Trump, incluindo meu primeiro mandato, onde centenas de bilhões de dólares em tarifas foram arrecadados. E, aliás, tivemos a menor inflação e agora temos uma inflação muito baixa. A única coisa diferente é que temos centenas de bilhões de dólares entrando em nosso país. Mas é assim que garantiremos que o sistema funcione para todos e seja sustentável no futuro. Também estamos usando tarifas para defender nossa soberania e segurança em todo o mundo, inclusive contra nações que se aproveitaram de antigas administrações dos EUA. Administrações por décadas, incluindo a mais
corrupta e incompetente administração da história, a sonolenta administração de Joe Biden. O Brasil agora enfrenta tarifas importantes em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, instrumentalização, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos nos Estados Unidos. Tenho um pequeno problema em dizer isso porque devo contar, e eu só faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Quando eu não gosto delas. Quando eu não gosto delas, eu não gosto delas. Mas, nós tivemos, pelo menos por uns 39 segundos, uma química excelente. É um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil, você acredita nisso? Tarifou injustamente nosso país, mas agora, por causa das nossas tarifas, estamos revidando e estamos revidando com força. Como presidente, sempre vou defender nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos, então lamento muito dizer isso, que o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só podem se sair bem quando estiverem trabalhando conosco. Sem nós, eles fracassarão assim como outros fracassaram, é verdade. No próximo ano, os Estados Unidos vão celebrar o 250º aniversário da nossa gloriosa independência, um testemunho do poder duradouro, da liberdade e do espírito americano. Também teremos o orgulho de sediar a Copa do Mundo FIFA de 2026 e logo depois as Olimpíadas de 2028, que vão ser muito emocionantes. Espero que todos vocês venham. Espero que inúmeras pessoas de todo o mundo participem desses eventos. Serão grandes celebrações da liberdade e das conquistas humanas, e que juntos possamos nos alegrar com os milagres da história que começaram em 4 de julho de 1776, quando fundamos a luz para todas as nações. E realmente é algo incrível o que surgiu dessa data. Chama-se Estados Unidos da América. Em homenagem a este aniversário tão importante, espero que todos os países que se inspiram em nosso exemplo se juntem a nós para renovar nosso compromisso, nossos valores e realmente esses valores que tanto prezamos juntos. Vamos defender a liberdade de expressão e a livre manifestação de ideias. Vamos proteger a liberdade religiosa, inclusive para a religião mais perseguida do planeta atualmente. Chama-se cristianismo. E vamos salvaguardar nossa soberania e valorizar as qualidades que tornaram cada uma de nossas nações tão especiais, incríveis e extraordinárias. Para concluir, só quero repetir que a imigração e o alto custo da chamada energia verde renovável estão destruindo grande parte do mundo livre e uma grande parte do nosso planeta. Países que valorizam a liberdade estão desaparecendo rapidamente por causa de suas políticas nesses dois assuntos. Você precisa de fronteiras fortes e fontes de energia tradicionais se quiser voltar a ser grande. Se você veio do norte ou do sul, do leste ou do oeste, de perto ou de longe, cada líder neste belo salão hoje representa uma cultura rica, uma história nobre e uma herança orgulhosa que tornam cada nação majestosa e única, diferente de tudo o que já existiu na história da humanidade ou em qualquer outro lugar da face da Terra. De Londres a Lima, de Roma a Atenas, de Paris a Seul, do Cairo a Tóquio e Amsterdã, até aqui mesmo em Nova York, estamos sobre os ombros de líderes e lendas, generais e gigantes, heróis e titãs que venceram e construíram nossas amadas nações, todas as nossas nações, com sua própria coragem, força, espírito e habilidade. Nossos ancestrais escalaram montanhas, conquistaram oceanos, cruzaram desertos e atravessaram vastas planícies abertas. Eles avançaram em batalhas estrondosas, se lançaram em perigos graves e foram soldados, fazendeiros, trabalhadores, guerreiros, exploradores e patriotas. Eles transformaram vilarejos em cidades, tribos em reinos, ideias em indústrias e pequenas ilhas em poderosos impérios. Você faz parte de tudo isso. Eles foram campeões de seu povo que nunca desistiram e que jamais se renderam. Seus valores definiram nossas identidades nacionais. Suas visões forjaram nosso magnífico destino. Todos nesta sala faz parte disso à sua própria maneira.
Cada um de nós herda os feitos e os mitos, os triunfos, os legados de nossos próprios heróis e fundadores que, com tanta coragem, nos mostraram o caminho. Nossos ancestrais deram tudo por pátrias que defenderam com orgulho, com suor, com sangue, com vida e com morte. Agora, a justa tarefa de proteger as nações que eles construíram pertence a cada e a todos nós. Portanto, juntos vamos honrar nosso dever sagrado para com nosso povo e nossos cidadãos. Vamos proteger suas fronteiras, garantir sua segurança, preservar suas culturas, riquezas e tradições e lutar por seus preciosos sonhos e suas liberdades tão estimadas. E em amizade e realmente com uma bela visão, vamos todos trabalhar juntos para construir um planeta brilhante e lindo. Um planeta que todos compartilhamos, um planeta de paz e um mundo mais rico, melhor e mais bonito do que nunca. Isso pode acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer e espero que possa acontecer e começar agora mesmo, neste exato momento. Nós vamos mudar isso. Vamos tornar nossos países melhores, mais seguros, mais bonitos. Nós vamos cuidar do nosso povo. Muito obrigado. Foi uma honra. Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado. Tchau. Obrigado.